Dia, olá a todos. Estamos aqui então novamente para a nossa coronaula de elegia, a coronaula 11. Antes de eu começar, eu gostaria de falar algumas coisas relativas aos comunicados, ou melhor, ao último comunicado que foi feito pelo CTA, que é o Conselho Técnico Administrativo da Faculdade, a respeito da nossa situação precária diante da Covid-19, né? A nossa avaliação, no CTA, o CTA é o conselho que reúne os 11 chefes de departamento da faculdade, né? São 11 departamentos e 5 cursos, né? Os 11 chefes de departamento e todos os presidentes de comissões estatutárias, comissão de pesquisa, de graduação, de pós-graduação, de cultura e extensão, e também a de cooperação internacional, a CCINT, né? Então, há naturalmente também o representante discente e representante dos funcionários. Esse conselho, na semana passada, então, fez um comunicado que foi entregue a todos os alunos, vocês receberam, e as pessoas ficaram muito preocupadas com esse comunicado, e eu gostaria de tranquilizá-los, né? O ponto fundamental, principal desse comunicado, me parece que é a garantia de que nenhum aluno será prejudicado. Então, está garantido que nenhum, repito, nenhum aluno será prejudicado por alguma tecnicidade, isto é, a, a, a incapacidade de acessar remotamente os conteúdos, ou mesmo por uma questão de saúde, seja ela física ou mental, né? Nós sabemos que essa situação está levando ou transtornando as pessoas muito, né? Então, esse comunicado diz respeito a isso. Outra coisa que acontece e que proximamente vai sair também um outro comunicado, todos os prazos estão sendo flexibilizados, tá? Ou seja, enquanto nós não tivermos a plena consciência de quando iremos voltar, nenhum prazo prejudicará os alunos. Todos terão direito ao trancamento da sua disciplina caso a maneira remota não atenda. Quero dizer que a maneira remota não atenda, porque esse mesmo conselho decidiu, né, que será necessário que todos os professores, de alguma forma, se comuniquem com seus alunos. Ou seja, quando se fala de maneira remota, não é ensino à distância. Isto que a gente faz não é ensino à distância. Isto é pílulas, por exemplo, no nosso caso, pílulas que são disponibilizadas pelo YouTube, serão colocadas no Moodle, enfim, com todos os outros materiais, né, para que todos os alunos tenham alguma coisa durante esse período. Haja vista que a gente não tem a menor consciência de quanto tempo isso irá durar, né? E em algum momento, quando as aulas retornarem, né? E a gente acha que muito provavelmente não só o primeiro semestre de 2020, como o segundo semestre de 2020 e até mesmo o primeiro semestre de 2021 estarão comprometidos em alguma medida com algum tipo de atividade que seja remota, né? Porque vai ser necessário para a gente adequar o nosso calendário e para que ninguém saia prejudicado. Bom, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Vamos àquilo que interessa, que é falar de elegia, que é o ponto da nossa coronaula de hoje. Bom, no nosso último encontro, eu disse que eu encerraria, pelo menos por hora, a caracterização do principal interlocutor do ego elegíaco em Propércio, que é Cíntia, né? Nós vimos diversos poemas, se não me engano, poema 1, 2, 3, se não me engano, 8, e vimos algum outro que eu também não vou me recordar aqui. Mas, basicamente, a gente vai ver que Cíntia irá aparecer no livro 1, várias vezes também no livro 2 e até no livro 3, ou seja, Cíntia realmente perpassa
todos os livros de Propércio. Então, eu não poderia chegar e fazer um curso apenas sobre Cíntia. Então, hoje, eu retomo uma ideia que eu já havia trabalhado com vocês há algum tempo, né? Que era justamente entender que, pelo menos no livro 1, nós teríamos ali três interlocutores, que seriam quatro interlocutores. O primeiro deles, que é Tulo, que não é, ele é o mecenas, na verdade, de Propércio, é a quem Propércio dedica o livro 1, ele abre com um interlocutor Tulo na primeira elegia e fecha na elegia 1:22, também dedicando a Tulo, que é um personagem político da época de Augusto. Tiremos Tulo. Tulo, então, ele é colocado como forma de homenagem, da mesma forma que Mecenas irá aparecer na elegia 2:1, ou como Mecenas aparece também em vários momentos, por exemplo, nas Odes de Horácio. Pois bem, tirando Tulo, restam mais três interlocutores e nós vimos que são Basso, que aparece numa elegia, que é a elegia 1:4, aparece Pôntico, que aparece na elegia 1:7 e 1:9, e nós temos também Galo, que aparece nas elegias 1:5, 1:10, 1:13, 1:20 e 1:21. Notem bem que essa quantidade tremenda de elegias determina o seguinte, né? Determina um nível de importância, Galo. Durante o século XVIII, não, do século XIX e até meados do século XX, os estudiosos, os classicistas, achavam que precisavam determinar exatamente quem é esse Galo. E, nesse sentido, encontravam discussões bizantinas para tentar detectar quem era Galo a rigor. A gente tem que entender, e já falamos sobre isso, que ainda que uma persona poética apareça relacionada com uma pessoa histórica, tá certo? Ou seja, alguma coisa que existe, a partir do momento em que ele está dentro da ficção poética, ele passa a ser ficção também. Ele passa a ser construção poética. Então, não cabe aqui que nós detectemos quem é esse galo que aparece. Entretanto, assim como aparece Augusto, na minha opinião, eles não são diversos galos, como desejam alguns comentadores de Propércio. Eu tenho uma posição que o galo que aparece nessas 5 elegias e que aparecerá também no livro 2, né, a última elegia, na elegia 2:34, o galo é o galo Cornélio Galo. Justifico. Eu justifico pela seguinte aproximação. Não há dúvida que Basso faz referência a um poeta fictício, muito provavelmente, que é um poeta de poesias de invectiva. Por exemplo, os Epodos. Pôntico faz referência a um outro tipo de poeta, ou um poeta de um gênero elevado. A gente consegue observar nas elegias 1:7 e 1:9 que Pôntico é uma referência a um poeta que é um poeta épico, né? Tanto é que na 1:9 aparece aquele verso, né, que diz que mais vale um verso de Minervo do que Homero no amor. Né? Ou seja, uma comparação ou uma valoração da poesia elegíaca se comparado à poesia épica. Então, se eu tenho em Basso e Pôntico referências a poetas que são, de um lado, um poeta baixo de invectiva e um poeta elevado de épica, eu quero dizer que tenho a certeza, tenho clareza de que o galo que aparece nos 5 poemas é o êmulo de Propércio sob o ponto de vista da elegia. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse assunto que eu vou tratar hoje, tratando basicamente da elegia 1:5, 1:10 e 1:13, ele pode ser associado, e eu vou colocar esse material para vocês quando enviar
quando vocês receberem o link, né? E quando abrirem o link, portanto, vai ter lá algum material. E também irei colocar hoje, tentarei, tá? Abrir o nosso canal no Moodle. Lá, então, colocarei todas as videoaulas e também colocarei todo o material escrito. Eu quero dizer que, na verdade, esse assunto que eu trato hoje, ele foi vastamente trabalhado por mim em um artigo que saiu publicado na revista FAUS, de Estudos Clássicos da Unicamp. É um artigo longo, são mais de 50 páginas, e seria interessante que vocês lessem para ver a dimensão da importância da construção poética e a importância desse galo dentro da construção ou da constituição do livro 1. Né? Então, nesse sentido, eu passo então a ler com vocês esses poemas, vou comentando e vou tentando fechar a nossa aula. Hoje não usarei a minha tradução, ainda que a tenha, porque eu quero mudar algumas coisas que aparecem nela, que já... É por isso que a tradução nunca acaba, né? Quer dizer, um dia eu vou ter que falar, acabou e não vou mexer mais, mas todo dia eu mexo em alguma coisa. Então começa lá o poema 1.5. Começa, insano, insano. Em latim, insanus mesmo, né? Insano. O que procuras? Sentir a minha fúria? Para o pior te precipitas, tolo, né? Tolo. Infélix aparece em latim. Arrastando os teus passos entre ocultas brasas, bebendo todas as poções da Tessália, poções tessálicas. Então, a Tessália é um lugar da onde vem lugar comum, né, para lugar onde se fabrica venenos e poções. Ela, se comparada às jovens levianas, nem costuma ser mansa em sua ira, nem e ainda não costuma ser mansa em sua ira. E ainda que não seja contra os teus desejos, ela trará milhares de tormentos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que esta mulher, que a gente vai ver que é Cíntia, e que esse interlocutor insano está assediando, ela se comparada às jovens levianas, não, ela não se compara às jovens levianas, nem costuma ser mansa em sua ira. Ela não se compara, veja bem, em latim não são levianas, ele fala vagis puellis, as meninas que vagam. Meninas que vagam, por favor, vocês sabem qual é o termo em português para isso. Né? Então, as vagues puellis. Então, ela não se compara a isso e tampouco costuma ser mansa em sua ira. E ela, você quer ficar com ela? Vá ficar, mas ela te trará milhares de tormentos. Não deixará teu sono, nem os teus olhinhos. Ah, olha lá os olhinhos que foram capturados, né? que capturaram Propércio, agora, numa inversão, passa a ser os olhinhos desse rival amoroso em relação a Cíntia. Rival amoroso, notem bem, né? Não deixará os teus olhinhos. Sozinho enlaça os feros ao seu gosto. Esse feros, na verdade, ele diz ali, são feros uiros, ou seja, feros uir. Uir no sentido de homem do sexo masculino, né? Da onde vem a palavra virilidade, né? Então, quer dizer, eles são ferozes, bravos, e ela, ainda que sejam machos, homens, viris e ferozes, ela sim os subjuga, os enlaça, sozinha, né? Desprezado virás, e muito, ao meu umbral, à minha porta. Agora, porta mesmo, no sentido literal, né? Ao meu umbral. Ao cair soluçante, tua soberba.
Ao brotar o teu pranto, ao brotar do teu pranto, um calafrio trêmulo, e o pavor deformar a tua face, quando as palavras te escaparem lamentoso, sem saber infeliz quem és ou onde estás. É importante que escapa da voz desse que está lamentoso as suas palavras. Vamos guardando essas ideias. Então, ele está sendo afetado pelo amor de Cíntia, ele passa a ter o seu semblante pálido, chora lamentoso e as suas palavras irão escapar. Que palavras são essas? Né? Desprezado, então virás à minha porta. Legal. Aprenderás o peso de servir a moça e de ser repelido para casa. Ou seja, ela vai te mandar embora como ela manda todos. Ela não faz diferença. Ela pega, usa e despreza. Né? Repelido para casa. Já não te espantarás com a minha palidez. Ou seja, seremos iguais. Somos iguais, estamos sujeitos aos mesmos danos, né? Ou de que eu seja um nada em tanto corpo, ou seja, uma pessoa que está se esvaecendo, ele está minguando de tanto amor recusado, né? Da recusa desse amor que ele tem. Nem a nobreza anulará a tua paixão. Ou seja, nem você que é nobre, e essa ideia de nobreza aí é uma nobreza muito mais estendida do que a gente possa imaginar, por exemplo, na República. Essa nobreza, ela se estende não só na camada aristocrática, como acontecia na nobreza, mas ela percorre os plebeus, né? E ainda chega à classe equestre. Então, quer dizer, nós temos aí uma nobreza em largo senso, né? Essa é a minha concepção e de outros colegas também. Né? O amor não liga para as velhas imagens. O amor não liga para as imagens dos antepassados que são colocadas no seu átrium, no seu columbário, onde ficam os bustos dos antepassados formando um mapa, né? Um mapa genealógico, né? A árvore genealógica a partir das imagens antigas dos seus antepassados. Pois, se tu deres poucas pistas do teu crime, logo serás as cinzas do teu nome. Isso é fantástico, porque você, na verdade, será nada. Na verdade, não é cinzas que ele usa, né? Serás rumor. Você será apenas um rumor, você não será algo substancial, você será alguém de quem se fala, né? Ou seja, você perderá tanto a sua substância, você estará tão afetado por esse amor, que você será apenas um rumor, né? Eu também tenho um texto a esse respeito, do ponto de vista de uma elegia do livro 2. Depois eu posso até colocar também para vocês. Não poderei levar-te o alívio que pedires, já que o meu próprio mal não tem remédio. Se o meu não tem remédio, como eu posso curar o teu? Né? Mas igualmente míseros, nós dois, você e eu, sócios no amor, nos ombros choraremos mutuamente, ou seja, vem aqui, chora, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora porque não tem jeito. Nós dois estamos arruinados pela mesma mulher e afetados pelo mesmo amor e pelo mesmo feitiço que atinge os nossos olhos a partir dos olhinhos dela. Por isso, e agora vem a palavra-chave, por isso, galo. Não me perguntes o que pode, Cíntia, se for chamada, custa caro. Ou seja, custa caro animicamente e, como vimos, também pecuniariamente, né? Ela gosta de bons presentes. Então, ainda que o interlocutor seja galo, a Cíntia vai adquirindo mais um pedaço da sua bricolagem ética, por assim dizer. Então, o que eu quero dizer, essas referências às palavras que se esvaem,
A ideia de que ele está perdendo a sua fala, está perdendo a sua verve, ah, associa a ideia de um poeta elegíaco, que também está se perdido em amor, assim como Propércio está. Então, eles estão na mesma situação. E nós sabemos que Cornélio Galo é o primeiro, talvez o primeiro poeta latino, isso é rivaliza com Catulo, que escreveu em latim versos elegíacos. Portanto, existe aí uma possibilidade, não, uma ligação muito estreita entre o sofrimento de Propércio e o sofrimento de Cornélio Galo. Os dois estão operando a mesma poesia, a mesma mulher, no caso, e nesse sentido nós temos aí a relação de Propércio com Cornélio Galo, que é o seu êmulo, que é da geração anterior a ele. Então ele está fazendo uma conversa entre gerações. Então está fazendo uma conversa entre poesias que não são síncronas, são assíncronas e nós temos aí uma distância temporal que separa o mesmo gênero poético, a elegia, em dois momentos diferentes, mas com seus efeitos exatamente iguais. Passemos agora ao poema 110, que, na minha opinião, é o que confirma absolutamente essa minha tese, essa minha hipótese, na verdade. Vamos lá. Mas que alegre paz quando eu testemunhei as lágrimas do teu primeiro amor. Ah, recordar tal noite é um prazer alegre. Ah, como eu pedia em minhas preces. Galo, quando te vi desfalecer no abraço de tua amada numa longa fala. O sono me oprimia, os olhinhos pesados. Em meio ao céu, a lua reluzia, porém não pude separar-me do teu jogo, Luxus, né? Tamanho o ardor das vozes alternadas. Gente, eu quero dizer que isso que eu estou lendo é exatamente aquilo que você está pensando. A cena é a seguinte: Galo com a sua amante no leito e Propércio observando o jogo amoroso, o intercurso amoroso, o sexo entre Galo e a sua amada. Então, vejam bem, a referência é de um voyeur, né? O voyeur que fica observando duas pessoas fazendo sexo, fazendo amor, transando, da forma que vocês acharem melhor, né? Entretanto, nós temos sempre que estar resguardado pelaquela ambiguidade do jogo elegíaco. O jogo elegíaco que permite que você entenda que a mulher é a amada e a poesia. Se isso é verdadeiro, isso eu já estou conseguindo comprovar isso para vocês, então fica fácil de você entender que ao observar Galo fazendo amor com a amada, seria ao observar Galo fazendo poesia. Então haveria uma referência metapoética no intercurso amoroso. O intercurso amoroso seria o momento em que o poeta consegue construir a sua amada como poesia. E também, não podemos excluir, pode ser sim o intercurso amoroso sob a perspectiva absolutamente referencial. Então eu tenho ou a metáfora ou um referente óbvio e claro. É por isso que isto é poesia. É poesia porque justamente eu posso fazer esse jogo, participar desse jogo poético, não é? Continuando. Mas como não temeste confiar em mim, aceita os dons por partilhar teu gozo. Olha só que sensacional, ou seja, aceita um presente, um mimo, por você permitir que eu assista você e sua amada em gozo, em prazer pleno, né?
Não aprendi apenas a calar tuas dores em mim, amigo, há mais lealdade. Eu posso reunir amantes separados e abro as morosas portas das senhoras. Então, eu quero dizer, da mesma forma que eu posso, assim como você pode abrir a sua porta para que eu veja o seu intercurso amoroso, eu também, Propercio, posso fazer com que os amantes se amem, que os poetas realizem a sua poesia. Em mim, amigo, há mais que lealdade. Lealdade, uma fidelidade, né? Uma fidelidade entre nós, né? Eu estou tentando, é exatamente a palavra fides. A lealdade, a fidelidade, a fides, né? A fides, que é justamente não só um substantivo que está associado à questão da lealdade, até pecuniária, enfim, mas ela também é uma palavra que está relacionada à construção retórica das coisas. Ou seja, ela é aquilo que faz com que os outros creiam que aquilo é verdadeiro, né? Inclusive, no meu mestrado, eu usava ethos, verossimilhança e fides, né? Era o subtítulo, né? No discurso amoroso do século I, enfim, era o nome da dissertação de mestrado, que depois virou Elegia Romana, Construção e Efeito. Bom, então, na verdade, não aprendi apenas a calar tuas dores ou a afagar suas dores. Em mim, amigo, há mais que lealdade. Eu posso reunir amantes separados e abro portas, as morosas portas das senhoras. Ou seja, das senhoras não, da dona, né? É aqui a domina, né? Então, eu tardas fores domina, dominai, né? Ou seja, as portas tardias das senhoras. Posso sanar nos outros aflições recentes. E nas palavras trago um bom remédio, né? Olha lá. In verbis meis est medicina, ou seja, há nas minhas palavras medicina, há remédio, né? Há um fármaco, né? Para a sua dor, né? Cíntia ensinou-me o que podemos perder sempre e o que evitar. O amor não me deu pouco. Cuidado! Evita a briga quando ela está triste. Não fales com soberba, nem te cales. Se acaso ela pedir, não vás fechar a cara, nem flua em vão a tua fala fácil. Isso é uma referência poética novamente. Não flua fácil a sua, não flua em vão a sua fala fácil, né? Muito belíssimo verbo, né? Verso. Nel tibi pro anno verba benigna cadent. Ela fica irritada quando tu desdenhas. Se ofendes, lança justas ameaças, ela faz imprecações. Mas quanto mais humilde serviu ao amor, melhor tu fruirás. E por mais vezes, ou seja, se você for submisso ao amor dela, da domina, da senhora, ou também da puella, então sim, tu fruirás, tu gozarás mais, né? Mais e melhor. Só pode ser feliz com uma amada apenas quem nunca traz no peito a liberdade. Esse poema, na minha opinião, talvez seja um dos poemas mais interessantes do livro 1, né? Em que nós temos aí o confronto amoroso e poético, né, de dois poetas elegíacos de duas gerações diferentes em meio ao ato amoroso. Então, me parece que o cerco está se fechando. Vamos para o último poema de hoje, que é o 1.13. Ele um pouco mais sofisticado, mas não tão sofisticado quanto o 1.20, que é um poema difícil, chato de traduzir, um poema que eu vou deixar para outro dia, porque ele é realmente um poema que depende de uma
de um esforço muito maior, uma vez que ele tem referências míticas muito complexas, tem construções sintáticas que são difíceis de entender, os sentidos ficam obscuros. Enfim, a gente vai um dia mexer nesse outro poema dedicado a Galo. Mas hoje, para encerrarmos a nossa aulinha de hoje, para encerrar a nossa aulinha de hoje, então vamos lá para o poema 1.13. Eu pensava que tinha parado de gravar. 1.13. Tu gostarás de ouvir meu caso, como sempre. Galo, pois ando só sem meu amor. Então eu vou me lamentar com você, Galo, já que você é o cara que conhece o mesmo tipo de problemas que eu tenho, então eu também vou me valer da sua amizade e da sua parceria, sem querer fazer uma relação com o poema 1.10, mas já fazendo. Não, mas não imitarei tuas palavras, pérfido. Não imitarei as tuas palavras, ou seja, não vou imitá-lo. Não vou imitá-lo. Imitabor, pérfide. Não imitarei tuas palavras. Não imitabor tuas voces, as tuas palavras, as tuas vozes. As vozes alternadas que apareceram lá no poema 10 também. Nunca uma moça queira te enganar. Por ora, cresce a fama de burlar as moças, e pedante, não paras num amor. Ou seja, Galo, diferentemente de Propércio, que se dedica única e exclusivamente a Cíntia, Galo, pelo jeito, ele é leviano, né? Ele é um cara afeito a uma variedade, né? Ou seja, que se explica em alguma medida pela poesia dele. Perdido num sofrer tardio, empalideces. No primeiro tropeço, te arruínas. Eis o castigo por desprezo à dor alheia. Apenas uma mulher cobrará por todas, né? Cobrará por muitas. Ela regulará teus amores vulgares. Ela regulará os teus amores vulgares. É vulgares amores que aparece lá no latim, né? Seus vulgares amores. Nem poderás amar as novidades, ou seja, as meninas novas. Você não vai curtir mais aqueles velhos amores, nem tampouco os novos. Ou seja, não vai mais amar, porque ela vai conseguir te domar, né? Não descobri pelas más línguas nem augúrios. Eu vi. Podes negar meu testemunho? Eu vi que enlanguecias enlaçado ao colo, e então choravas a agarrá-la, Galo. A referência é plena ao poema 1.10, portanto o Galo é o mesmo e, portanto, é o mesmo Galo que é o Cornélio Galo, o rival poético e amoroso, desejando depor tua alma nos seus lábios. O resto, meu amigo, o pudor não cala. Eu quero dizer que essa referência do lábio transportando a alma da pessoa, faz referência a um epigrama da Antologia Palatina, o 578 de Platão. Então, vale a pena lá dar uma lida. Então, no poema, eu posso até colocar no material o poema 578 da Antologia Palatina. Não vou parar aqui, são só 2 versos também, né? Para não pegar e interromper a aula por isso, né? Pois bem, onde aqui depor tua alma nos seus lábios. O resto, meu amigo, o pudor cala. O fato de ele depor a alma nos lábios é a ideia da morte, né?
porque é a alma que se esvai, né? É interessante isso. Mas eu não consegui separar vosso abraço, que imenso era o furor insano em ambos. Ou seja, era um tesão imensurável, uma coisa maluca. Então, eu não consegui separar aquele seu abraço. Nem o tenário Deus, fundido ao Enipeu, teve ao Salmônida em amor tão fácil. Essa é uma referência mítica. O deus tenário é o deus Netuno, né? E é interessante que esse mito, o Netuno, que tem um promontório em Tênero, né? Por isso tenário, ele se disfarça, ele se disfarça em rio. E o rio, em um rio chamado Enipeu. E esse rio Enipeu conquistou o amor da filha do rei, né? Chamada Tiro, né? Então, ele conquistou facilmente. Ou seja, mas não foi tão fácil para Netuno conquistar quanto está sendo fácil o amor que Galo está realizando naquele momento com aquela amante da 110. Perfeito. Segundo exemplo mítico. Nem Hebe, Celeste, o ardente amor de Hércules, sentiu tanto prazer depois do Eta. Né? A gente sabe muito bem que Hércules morre no Eta, e ele foi logo em seguida imortalizado, né? E foi justamente na imortalização de Hércules que ele casa com Hebe, né? A deusa da juventude. Pois bem, continuando, né? Você vai ter então, pois um só dia ultrapassou todos os amantes. Ela não atiçou a menos fachos, ou seja, em um só dia, ela conseguiu atiçar mais tesão do que todos esses mitos. Não permitiu crescer tua antiga soberba, ou seja, ela te conquistou tão fortemente na cama, ela te conquistou tanto, ela te deu tanto prazer sexual e estético, né? E poético, né? Que isso conseguiu calar a sua soberba, não só de um amante vulgar, como também de um poeta muito famoso. Ou seja, essa nova poesia que você está produzindo, ela consegue calar todas as demais que você já fez. Ou seja, você está se superando, você está indo além da sua habilidade. Nem deixará que vás, né? O ardor domina-te, ou seja, o seu tesão está te dominando, ele te colocou prumo, Galo, né? Na verdade, ardor, né? Tuus aparece lá no latim. Então, o teu ardor te domina, né? De fato, é como Leda, e até digna de Júpiter, mais bela do que as 3 filhas de Leda. Vocês sabem muito bem que Júpiter conquistou Leda, né? Júpiter conquistou Leda e Leda, Júpiter transfigurado em cisne, envolve Leda e dela nasce nada mais, nada menos que Helena, aquela do Menelau, aquela do Paris. Ok, bacana. Depois Leda, ela irá se relacionar com com outro homem, e desse homem nascerão Clitemnestra, né, e Timandra. Eu quero dizer que o que há em comum entre essas 3 filhas de Leda é justamente a sua capacidade de infidelidade ou de logro, ou seja, são pessoas que
enganam o parceiro amoroso, né? Helena foge, na verdade digamos, raptada, né? Bem, né? Raptada com bastante aspas por pares, segundo Heródoto, nas histórias, ele diz que não existem mulheres raptadas, né? Isso é Heródoto que está dizendo, não sou eu. Né? Lá está claramente isso. Clitemnestra era a esposa de Agamemnon e ela simplesmente o mata. Então, quer dizer, outra mulher, gente boa das filhas de Leda. Né? E Timandra abandona o marido, né? Deixa-se raptar também, né? E foge com Fileu. Né? Então vocês vão ter aí nessa tríade, né? A tríade do engano. Né? Então, na verdade, você está vendo que são mulheres que abandonam homens e isso está associando então o mito àquela mulher que está com ele. Né? São mulheres terríveis. Mulheres terríveis. Ela é mais sedutora que a heroína Ináquia. Ela, ao falar, faz Júpiter amar. Ou seja, a Ináquia é uma mulher grega, uma referência a uma mulher grega genérica. Né? Alguns comentadores querem sugerir que ela possa ser uma das Danaides, né? Ou seja, capaz de fazer com que até Júpiter a ame. Ou seja, esta mulher poderosíssima que está subjugando um cara que era o vulgar, né? Ela consegue dominá-lo mais do que todas essas. E, portanto, o resultado, digamos, a predição que está sendo feita aqui por Propércio é que ele vai se dar mal, né? Ou ele morre ou ele vai ser abandonado. Ou seja, ele vai ser morto por ela ou ela vai ser abandonado. Está mais parecendo que será abandonado. Tu, na verdade, já vais morrer de amor. Opa, vai morrer então, mas é de amor, né? Goza. Goza. Não eras digno de outro umbral. Seja feliz, ainda é novo. Esse teu erro, embora queiras muitas, uma é tua. Ou seja, faça como eu, né? Tem apenas uma, tem apenas Cíntia. E agora aproveita, goza dessa tua juventude, né? Goza da tua juventude, que seria aí para terminar, para fechar, para coroar esse belíssimo poema que é um 13, um carpe diem, né? Ou seja, curta agora. Já que ela está com você, curta agora. Mas saiba que no futuro ela não será e você sofrerá muito. Bom, quero dizer que foi um prazer. Hoje eu achei uma delícia ler esses poemas, porque eu gosto muito deles, e eu achei que deu para entender, basicamente, então, que Cornélio Galo, ele ainda que seja um rival amoroso, ele é um êmulo poético. E é nesse sentido, então, que a gente pode entender que essa poesia, ela é amante do outro poeta elegíaco. Portanto, ambos realizam o mesmo jogo. Ambos estão em espelhamento, estão no mesmo nível poético e amatório. Né? Então, esse é mais uma incrementada dentro dessa grande narrativa que se estende no livro 1 e no livro 2 de Propércio. Até a próxima, fiquem bem, fiquem em casa que o babado tá forte. Toda vez que eu tenho que ir ao supermercado, eu fico neurótico, não sei como vocês ficam. Na verdade, eu estou neurótico indo ao supermercado ou ficando em casa. Né? Então, realmente, tá duro. Mas vamos ler que talvez melhore. Eu tenho lido e bebido, é isso. Um abraço para vocês, tudo de bom. Eu estou colocando no Moodle, talvez, né, e mandando já esse material todo, os poemas,
e o artigo que eu fiz a respeito do assunto e também, enfim, outras coisas que eu tenho aqui a esse respeito, tá bom? Foi bom, legal, até a próxima então. Abraço e beijos. Tchau, tchau.